Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos à minha live, minha aula, né? Vocês estão preparados? Uma aula muito especial, então, eu se fosse você, não saía daí, tá bom? Por que é tão difícil aceitar a verdade, Brasil? Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa aula vale ouro. Você deve estar no trânsito, você está jantando, está lavando louça, seja lá o que você estiver fazendo. Coloca um fone, de preferência traz papel, traz caneta, porque você vai precisar dessa aula na sua vida. E sabe, eu sempre falo algo muito importante: nunca é por acaso. Se você caiu aqui, se o tema, né, por que é tão difícil aceitar a verdade? Se isso está acontecendo na sua vida, e eu não duvido que esteja, muito provavelmente essa aula será um divisor de águas na sua vida. E se você sair daqui, se você entrou de coração aberto, e se você saiu daqui era o sinal que eu precisava para entender determinadas peças do quebra-cabeça, meu amigo, minha amiga, era só o que você estava precisando, tá bom? Então, tá sem som, gente? Eu vou precisar que vocês me ajudem. Tá sem som? Atrasado, mas tem. Tá normal? Tá, eu queria eu queria que vocês me ajudassem. Só mais uma pessoa. Tá me ouvindo? Tá de boa? Então, quem tá com problema, som ok? Então tá. Quem tá com problema, provavelmente é a conexão da tua internet, tá? Que tem som normal, atrasado o som, tá ok? Então, provavelmente é a tua internet, tá? Então, bom, como vocês já sabem, quando é aula, então tá bom, vou considerar que tá normal. Quando é aula, deixa eu só abrir aqui o WhatsApp, só um minutinho. Não sai daí. Ué, o que aconteceu? Olha, cometi um pequeno erro. Qual? Qual foi aqui? Calma aí. Aqui, achei. Pronto. Resolvido o erro. Aqui, fecha. Prontinho. Vamos lá! Como vocês sabem, essa minha aula, eu desativo os comentários e ela não fica gravada. Por quê? Porque ela vai depois para um host especial, que é para o Hotmart, e ela fica gravada apenas para os assinantes. Então, se você não é meu assinante, papel, caneta, presta muito bem atenção, vale ouro e só fica salva para quem é meu assinante, ok? No final eu explico para você se você quiser ser meu assinante. Mas vamos lá, vamos arregaçar as mangas, vou desativar os comentários e no finalzinho você pode fazer a sua pergunta, ok? Ela não vai ser demorada, essa live, mas ela vai ter um momento suficiente para que você esclareça muito das suas dúvidas, ok? Vamos lá. Por que é tão difícil da gente aceitar a verdade? O vizinho já falou, o amigo já falou, o papagaio já falou. A gente escuta aquele clássico, né? Escuta, você não consegue ver? Fulano fez tal coisa, fulana fez tal coisa. Não, na boa, você não consegue perceber? Quem nunca, né, não escutou isso? Se você muito provavelmente está vivendo numa situação onde está escutando isso com muita frequência, muito provavelmente você está perto de uma situação em que você não quer aceitar a verdade. Bom, mas vamos lá. O que é verdade? Porque a verdade, o que pode ser verdade para mim de uma circunstância, pode não ser verdade para você. Mas veja, vou tentar te ajudar para que você nunca mais esqueça. E, gente, isso, quando a gente incorpora isso, quando as pessoas que entendem isso, elas diminuem o tempo de sofrimento assim, mas gritante. E eu confesso para vocês que principalmente, né, a gente que trabalha na área clínica, quando a gente vai viver a vida pessoal, a gente é muito crítico, autocrítico. Mas tem umas coisas que acontecem. A gente não é um aprendizado de escutar, não é um aprendizado das coisas serem meio óbvias, é um aprendizado de vivência. E às vezes essa vivência ela é necessária para quê?
para que a gente possa... era assim? Ok, então eu entendi. Então, para que vocês escrevam isso, memorizem isso, mas se vocês entenderem a diferença, tá? Do que é verdade, do que é ilusão da sua cabeça, tudo vai encurtar. Aliás, o teu sofrimento vai encurtar. Teu sofrimento vai parar. O sofrimento vai parar, não estou dizendo a dor. Qual que é a diferença entre dor e sofrimento? Sofrimento é uma dor que a gente vai estendendo, ela podia ter acabado. Dor é aquele momento, putz, entendi a realidade, ai, doeu. Mas ok, vamos seguir, tá? O que muitas vezes, as pessoas que não conseguem aceitar a verdade, elas ficam em estado de sofrimento, por quê? Porque elas não aceitam e ficam prolongando o estado de dor, ok? Então, sofrimento é um estado de dor contínuo. Bora lá. Então, primeiro, para eu entender a diferença, tá? O que seria verdade, tá? Verdade é o seguinte, verdade é uma experiência que gera uma sensação. Verdade é uma experiência que gera uma sensação. Então, por exemplo, vamos dar lá um exemplo. Digamos que você encontrou uma mensagem inconveniente no Instagram, né, no perfil fechado do seu namorado, da sua namorada. Você encontrou a mensagem. E a mensagem dizia assim: você não tem noção de quantas saudades eu sinto. Quero muito te ver novamente. Essa é uma experiência que gerou uma sensação. Veja, cadê? Eu pego o celular do meu parceiro ou da minha parceira. Abro, né? Aliás, primeiro, tá, gente? Isso aqui não é para se fazer, mas eu sei que isso acontece muito. Então, a gente não vai ser hipócrita. Mas isso aqui não é um comportamento, eu não aprovo isso aqui, tá? Depois eu posso até explicar para vocês. Mas digamos que tá lá, você tá vivendo numa insegurança, o celular tava lá dando de boa. Eu sempre escuto isso, o celular tava lá dando de boa, não aguentei, dando, porque eu tava muito seguro. Você abriu o celular e você viu lá a mensagem, que saudades de você, não vejo a hora de te ver novamente. Isso aqui é um fato, é uma experiência que gerou uma sensação. Muito provavelmente quando você lê isso, teu estômago dói, a cabeça vira, você quer jogar o celular no chão, quebrar o celular na cabeça da pessoa. Isso daqui, aí dona Ana, isso aqui é verdade? Está relacionado a um fato, gerou uma sensação. Mas dona Ana, aí eu pego isso e levo para a pessoa. A pessoa diz o quê? Que isso é coisa da minha cabeça. É só um amigo, é só uma amiga e eu ajudo no trabalho. Quer me ver de novo para que eu possa ajudá-la nessas circunstâncias ou ajudá-lo nessas circunstâncias. O que algumas vezes acontece, as pessoas que não aceitam a verdade, elas passam por cima do certo pacote de valores e virtudes. E daí o que acontece? Ela continua vivendo em dor por conta dessa verdade, por conta dessa experiência. Agora, vou dar um outro exemplo, que talvez seja muito polêmico. A verdade uma muito clássica. Você é traído, você é traída. E você é traído e você é traída depois de muito tempo onde o seu relacionamento está extremamente desgastado, com muitas brigas, com muitas discussões, com a pessoa sempre chegando sexta-feira, indo pra balada, chegando 5 da manhã. E daí o que acontece? Essas experiências são fatos. A pessoa ir pra balada sexta-feira sem você e voltar às 3 da manhã, a pessoa, você encontrar cartão de crédito, isso são fatos. Essa é a verdade, é uma experiência que gera uma sensação. Agora,
Quando eu continuo diante desses fatos, diante dessa experiência que gerou uma sensação, eu estou no estado onde eu não quero aceitar a verdade. Agora, isso é muito diferente, eu dei 2 exemplos aí, talvez um pouco extremos, polarizados, mas são exemplos clássicos. Depois, no final, você pode trazer aqui o seu questionamento. Dona Ana, isso aqui é uma verdade? Né? Não prometo responder todo mundo por causa da velocidade do que chega e da quantidade também. Agora, o que muitas vezes acontece? Suposições. O que não é verdade? Quando eu suponho algo a partir de fragmentos de comportamentos, de palavras, de atitudes. Ah, dona Ana, mas eu sou muito esperto, eu pego as coisas no ar. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser até esperto, você pode pegar as coisas no ar e eu vou até fazer um teste aqui com vocês, vou te explicar por que isso acontece. Só que qual que é o problema disso? Quando nós criamos suposições, nós criamos o quê? Nós já criamos cenários com essas suposições que muitas vezes eles só existem na nossa cabeça. Por conta do quê? De fragmentos de percepção que vamos acumulando ao longo da vida. Aí o que acontece? De forma inconsciente e com essas suposições, eu começo a mudar, a alterar o meu comportamento. Então, se eu começo a supor que a pessoa está me traindo, através de pequenos fragmentos, eu começo a ficar reativo, eu começo a cobrar, eu começo a monitorar. O que eu começo a fazer? Eu começo a preparar um cenário sufocante que vai conduzir para um desfecho catastrófico. E aqui eu não digo que não é porque você começa a fazer isso que a pessoa tem que trair. Não, eu estou dizendo que aquele cenário catastrófico que começou na sua cabeça com fragmentos vai começar a ser construído. Se vai acabar em traição ou não, aí já é outra coisa. Você quer ver só como as suposições funcionam na mente de vocês? Como é que ela começa? Vou fazer um testezinho rapidinho aqui para vocês, tá? Fiquem aí, prestem bem atenção, não sai agora. Agora eu vou precisar que você pare só de ouvir e olhe aqui o vídeo, tá? Eu vou te mostrar uma figura geométrica rapidamente. Eu vou precisar ativar os comentários aqui. Então, olha só, vou precisar da ajuda de vocês. Rapidamente eu vou mostrar uma figura geométrica, vai ser muito rápido. E de forma muito rápida, eu gostaria que vocês respondessem aqui o que vocês viram, ok? Então, lembrando, é uma figura geométrica que eu vou apresentar rápido para vocês e vocês vão me responder rápido. Quero ver aqui quem vai acertar aqui nos comentários, ok? Então vamos lá. Preparados? Todo mundo olhando aqui para a tela? Posso mostrar? Ok? Então vamos lá. Digam para mim aí, escrevam no comentário qual figura geométrica que vocês veem aqui. Conseguiram ver? Vamos ver se eu já tenho respostas. Vamos lá. Conseguiram ver? Ok. Qual é a figura geométrica? Quem já diz para mim? Quadrado. Quem mais? Quadrado. Mais alguém? Queria aí mais umas quatro respostas. Quadrado. Tô vendo que mulher tá respondendo. Homens, cadê os homens? Quadrado, 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 quadrado. Vou fazer de novo. Ribeiro, ó, beleza, ó. Vou fazer de novo. Rapidamente me responda qual figura que vocês veem. Escreva aqui pra mim. Figura geométrica. Quadrado. Ok. Eu vou manter aqui os comentários porque eu quero ver a reação de vocês. Pois é. Tanto homens quanto mulheres, a maioria responderam o quê? Que viram um quadrado. Não, vocês não viram um quadrado. Viu só? Eu acabei de fazer com vocês um teste que comprova a lei do preenchimento da Gestalt terapia. O que isso quer dizer? O que nós fazemos, com o teu cérebro, rapidamente, ele tende a preencher com o que ele tem, com o simbolismo
que já existe na mente dele. Ele faz isso para ser rápido e é inclusive como um mecanismo de sobrevivência. Quando eu ativei o gatilho de vocês, quando eu ativei em vocês, me respondam, eu dei as orientações, me respondam rapidamente, vou mostrar uma figura geométrica, o que vocês já estavam o quê? Pré-conceituados em relação à resposta. E quando eu entrego fragmentos, vocês cumprem o que a gente chama de lei do preenchimento. Então é aqui que mora, tá, as suas suposições. Se eu perguntasse novamente agora e você não te desse nenhuma orientação e só mostrasse essa figura, por mais que inicialmente você visse um quadrado, dessa vez você estaria mais propenso a me dizer, são alguns vértices, né, em 90 graus, com espaço entre eles na cor azul e não um quadrado. Então, essa é a diferença entre suposição. Então, a suposição, deixa eu pegar aqui. Opa! A suposição está aqui, quando eu complemento a lei do preenchimento. Aqui está a suposição. A verdade é quando eu... Estraguei meu negócio, será? Bom, não vou ter agora o álcool, mas tudo bem. Suposição, a verdade é quando eu olho apenas os elementos que eu tenho. Essa é a verdade. É a experiência, o fato, como se apresenta. Aqui está aquela mensagem perdida. Aqui está, né, aquela mensagem não respondida. Aqui está aquele atraso. No momento, você tem o quê? Suposições. Mas aí você começa a fazer a lei do preenchimento, tira uma conclusão e dessa conclusão você já começa a mudar o seu comportamento. Com essa mudança de comportamento, dessa conclusão que você tirou, você não percebe e de forma inconsciente você já começa a criar um cenário catastrófico, parecido com aquele que você criou na sua mente. Então aqui está onde surge a suposição, a conclusão de elementos próximos à minha percepção que vem das minhas experiências do passado. Por isso que o que acontece? Muitas vezes as pessoas não aceitam a verdade porque não querem aceitar, inclusive, os fatos, porque tiram conclusão de suposições. E muitas vezes criam cenários catastróficos porque vivem a lei do preenchimento, tirando conclusões sem fatos. Vocês entenderam a importância desse primeiro momento dessa aula? Gente, isso vale ouro. Agora, uma pergunta importante. Ok, dona Ana, eu entendi agora o que é verdade. Eu entendi que a verdade tem a ver com os fatos, né? Que gera, é uma experiência que gera uma sensação e sem tirar conclusão precipitada. Tá ali a experiência. Por que é que eu ignoro? Por que eu ignoro os fatos? Então vamos lá. Vamos de coisas bem sutis. Então eu recebi uma mensagem recentemente, vou trazer aqui para vocês. Essa mensagem aqui. Dona Ana, estou com um rapaz há 8 meses e ele não me assume, mas faz 1000 planos da boca para fora. Ele segue meninas e curte fotos aleatórias delas. Sigo insistindo? Ele só muda quando eu cobro, mas não toma nenhuma atitude. Nem me leva para tomar um açaí. Apenas ficamos dentro do carro ou de casa. Vamos lá. Vamos aos fatos. Quais são os fatos? Os fatos é que ele segue meninas e curte fotos aleatórias delas. Esse é um fato. Outro fato. Não leva ela nem para tomar um açaí.
Um outro fato. Um outro fato. Fica apenas dentro do carro ou de casa. Outro fato. Ou seja, dentro desses fatos, o que a gente observa? A gente observa muito claramente que essa pessoa não está a fim de um compromisso exposto. Um compromisso onde ele possa trazer, né? Vou tirar aqui. Onde ele possa trazer esse relacionamento a público. Isso é compromisso. Aí, só que ela, por que ela me pergunta? Porque muito provavelmente ela continua com essa pessoa. E aí é a pergunta, dona Ana, né? Por que eu ignoro o famoso sinais? Por que eu ignoro isso e continuo aceitando essa situação? Agora, uma parte muito importante, a gente está aí no meio da nossa aula, uma parte muito importante, e eu queria que você ficasse atento a esses pontos. Primeiro ponto, são 6 pontos, e o 6º ponto eu vou te trazer apenas no final, para que você entenda, e que você inclusive fique no final, porque esse 6º ponto é o que faz toda a diferença. Ah, dona Ana, é para que eu fique até o final da aula? Porque senão você não vai entender, cada tópico está conectado um ao outro. Primeiro ponto é o seguinte, por que eu ignoro? Porque, primeira coisa, eu quero manter muito o ideal que eu criei na minha cabeça. Bom, vamos lá. Lembra que eu acabei de mostrar para vocês que com fragmentos eu crio uma suposição, uma história na minha cabeça? Dona Ana, por que essa moça continua? Muito provavelmente, esse moço deve ser bonito. Esse moço deve falar coisas bonitas para ela. Esse moço deve ter uma formação, talvez profissional, que ela idealizou. Ai, um dia eu queria me relacionar com um homem alto, olhos verdes, né? Que já estivesse na faculdade, que tivesse um carro X. Se ele tiver características desse ideal que ela criou, inclusive dentro de um pacote, né, de ferida, porque muito provavelmente, né, ou não era como no jardim de infância, queria ficar com o menino mais bonito, mas não conseguiu, porque foi a amiguinha Juliana que ficou, porque talvez tenham dito para ela que é importante ficar com homens que tenham bens, Então, assim, nós não sabemos, e não é esse o grande... isso é importante, mas aqui no nosso momento o ideal que ela criou na sua mente. E aí, preste bem atenção, o outro percebeu, né, o que é importante, principalmente o homem, né? O homem, quando está na conquista, ele consegue entregar boas palavras, porque ela fala ali na mensagem, fala, mas é da boca para fora. Então é um homem que ainda está muito no galantear, né? Quando o homem ele é maduro, ele vai para o compromisso. Mas quando ele é imaturo, ele fica na fase do galantear. Então, o que acontece? Esse ideal que ela criou na cabeça dela é muito mais potente para ela ir à cega para que ela consiga o quê? Ver a verdade, ou seja, os fatos. Quais fatos? Aquele que eu pontuei para vocês. Nem levar para o açaí, só ficar dentro do carro, continuar curtindo perfis alheios. Tá fazendo sentido isso para vocês? Deixa eu só pegar um pouquinho de água aqui. Bom, o segundo tópico é o seguinte. Eu ignoro. Por quê? Porque é preferível eu ficar na dor que eu reconheço do que lidar com a dor da mudança. Gente, você sabe que meu maior dificultador aqui no setting terapêutico é fazer com que as pessoas sintam que elas vão experimentar dor sim no novo cenário, mas é uma dor muito mais passageira do que a dor estável que elas estão. Então, eu nunca esqueço que eu atendi uma vez uma moça que estava em sofrimento numa relação extraconjugal há anos.
E ela teve que ter um choque de realidade comigo, ou seja, eu tive que trazer a verdade de uma forma desenhada, daí a gente vai aprendendo, né, técnica. Eu como terapeuta, como psicóloga, aprendi técnicas no setting terapêutico para desenhar, trazer essa verdade que ela não está conseguindo ver, né, alinhando os pontos que eu trouxe ali para vocês dos fatos. E quando ela se deu conta, de que em relação aos fatos eu fui ajudando ela, né, a buscar os fatos, ela falou: dona Ana, eu entendi, vai doer muito, mas é necessário, correto? Sim, é necessário. Eu nunca esqueço que o sonho da vida dela era casar, ter uma família. E é exatamente assim que ela se encontra hoje, casada numa casa com a sua filhinha. E ela, eu me lembro também de dizer, se eu soubesse, né, que ia ser, a dor ia doer, mas que ia ser muito mais rápido, eu teria tomado esse passo muito antes. Então, quando a gente fica na dor que a gente conhece, é aquele famoso atoleiro de bosta. Ele é quentinho, dói muito, mas é uma dor que eu conheço. Só que o cheiro incomoda, tá ali, tá quentinho, mas o cheiro fica incomodando. Eu estou em estado de sofrimento. Mas quando eu escuto dos meus amigos, eu escuto da psicóloga, eu começo a ligar os pontos, dói muito ter que fazer a mudança. E eu vou fazer o quê? Eu vou preferir ficar no atoleiro de bosta. Gente, a gente está falando aqui, você talvez esteja numa situação, está se identificando há semanas, meses, mas há pessoas que ficam anos, sabe? E qual que é o grande problema? O problema de ficar anos, você começa de ficar muito tempo, você começa a se perder de você. Você começa, o teu pacote de valores e virtudes, você já ultrapassou tanto, que você nem se reconhece mais. As pessoas chegam aqui em frangalhos e daí para eu poder atuar é muito mais complicado, porque a pessoa não sabe nem por onde começar. Esse não precisa ser o seu caso depois desse dia, depois dessa aula. Terceiro item. A crença que eu carrego me impede de viver a verdade. Então vamos lá. Por exemplo, se na minha infância eu vivi uma relação de abandono, onde o meu pai, né, que é a figura masculina, e daí se você é homem e está assistindo essa aula, é só inverter. Onde meu pai, né, na busca do carinho, do olhar do meu pai, ou na busca no carinho do olhar da minha mãe, eu fiquei muito carente. E daí o que acontece? Eu não consigo ver que é insalubre, que não é saudável eu viver de migalhas. O meu mecanismo de funcionamento, eu viver sempre às escondidas, ou então eu viver sempre sendo abusada emocionalmente é normal. E daí é aquele momento, né, que os teus amigos, as tuas amigas falam assim, você tá doida? Você tá louca? Mas, meu Deus, eu já tinha saído dessa relação há muito tempo. Mas você não consegue perceber o que a pessoa está fazendo? Não! Porque o pacote de crenças que aquela pessoa, se ela foi abandonada, ela acredita que ser abandonado que é o padrão comum de relacionamento. Então, inclusive, ela vai se conectar principalmente com pessoas que a abandonam. E aqui, esqueçam, a gente não está falando de pessoas só que não são bonitas ou que não são economicamente favoráveis. A gente está falando aí de estrelas da televisão. A gente está falando aí de pessoas mundialmente famosas. Gente, isso é muito sério. As crenças, né, o pacote de crenças que eu carrego, pessoas, por exemplo, que viveram numa família onde não importasse o que acontecesse, você teria que ir até o fim com uma constituição familiar. Então eu vou apanhar, eu vou ser traído, eu vou ser traída.
mas a constituição familiar é melhor. As pessoas não sabem não conseguem nem, se elas têm uma crença construída desde a infância, elas não conseguem nem questionar o que é uma crença real de família. O que é uma crença real de família? É um núcleo onde você é um núcleo de pessoas que estão reunidas em um bem comum, onde ali há uma promoção de saúde e bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Isso é núcleo familiar. O núcleo familiar, inclusive, pode ser composto daquela mãe com aquela filha, ou com aquele pai, com aquele filho, que um dia estiveram no núcleo maior, mas devido às circunstâncias, para estabelecer este conceito do que é família, precisou ser reduzido. Então, é por isso que muitas vezes eu ignoro a verdade, porque as crenças, elas são maiores, superiores à minha dor. Não estou falando que aqui, não, essa aula não é para você sair separando, não. Essa aula é para que você reflita. Eu estou supondo ou eu não estou aceitando a verdade? Lembrando que a verdade é um fato, uma experiência que gera uma sensação. Quarto item, se eu aceitar a verdade, é isso aqui, gente. Isso aqui, preste bem atenção. Se eu aceitar a verdade, eu vou ter que decidir e experimentar o meu poder. Gente, por que isso é tão difícil? Quando eu entendo que eu tenho poder de transformação, eu vou ter que tomar decisão. E decidir não é fácil. Eu posso decidir no meu trabalho, eu posso ser o dono da bola toda em determinada circunstância, mas muitas pessoas, gente, eu trabalho com pessoas que, sabe, às vezes famosas no mundo e em nível de relacionamento não conseguem se decidir. Porque não entendem o seu poder de transformação. E sabe qual é o poder mais lindo que a gente tem na relação? De transformar dor em amor. Nós temos o péssimo, fomos ensinados a acreditar que o amor só existe para te deixar bem. O amor existe para algo maior. O amor existe para que o todo sempre estabeleça algo maior para um todo. Eu fiz um vídeo que as pessoas ficaram um pouco chateadas, mas foi o dia, né, em que um casal ele estava entregando para ela a pulseira que ele tinha feito com um código que dava direto para o site, que ele tinha colocado umas músicas para a moça, e a moça ali estava recusando ficar com ele. Mas quando a garçonete se aproximou e viu aquilo, ela começou a chorar. E ela começou a chorar e disse: meu Deus, eu voltei a acreditar no amor. É possível acreditar que uma pessoa pode amar. Talvez aquele moço quisesse o amor dela e saiu muito triste porque não foi correspondido. Mas essa não é a função do amor. A função do amor é para algo muito maior. A função do amor é para que mais pessoas sejam impactadas. Porque aquela moça também que estava recebendo a pulseira, por mais que ela não pudesse ficar naquela relação, ela também se sentiu amada. E ela ter se sentido amada, aquela garçonete também, elas vão impactar outras vidas. É sobre isso o amor. O amor tem um poder transformador, de transformar vidas, situações. O problema é que nos ensinaram duas coisas. Eu vou atrás do amor para me sentir bem, mas não nos ensinaram que é uma ferramenta mais poderosa para eu poder transformar dor em amor, inclusive impactar outras vidas. Eu preciso aprender a me amar. E dentro desse pacote de auto-amor, né, de amor próprio, eu vou precisar decidir. Eu vou precisar, com o meu poder transformador, tomar uma decisão. E por que é tão difícil tomar a decisão? Por conta de uma única palavrinha: arrependimento. Então deixa eu te dizer uma coisa, você vai se arrepender.
Não tenha dúvida disso. Se você ir para tal caminho, você vai se arrepender. E se você ir para tal caminho, você vai se arrepender. Sabe quando é que você vai se arrepender? Quando algo der errado. Quando algo der errado, você vai se arrepender. Mas sabe, não é sobre dar certo ou sobre dar errado. Escolheu esse caminho, se responsabilize por ele. Porque você pode até achar que ele está dando errado. Mas muitas vezes a gente acha que está dando errado. Por quê? Porque criamos expectativas, suposições na nossa cabeça por conta do nosso pacote de crenças. Quando você solta e você simplesmente vou entregar o meu melhor, seja o que for, mas irei decidir, você passa a entender o quanto é divertido aprender com o processo. Isso que diferencia as pessoas que se divertem com o processo e com as pessoas que sofrem com o processo. O processo não é fácil, mas você tem a ferramenta poderosa para poder passar por ele da melhor forma, que é você mesmo. Quinto item, com grandes poderes vem o quê? Grandes responsabilidades. E aí eu me responsabilizei nessa decisão que eu tomei. E agora? E agora, José? E agora, sabe o que eu tenho observado? Muitas pessoas não estão mais se relacionando porque elas não querem lidar com a dor das decepções. Não querem lidar com o fato de que elas podem investir e perder tempo. Não querem lidar porque não querem passar mais de novo com aquela dor. Deixa eu te falar uma coisa. Você é responsável por se conhecer. Essa é a tua única, a mais importante obrigação nesse mundo, é se conhecer. Você tem a responsabilidade, sim, de interagir com o mundo, porque isso vai fazer com que você fique melhor, você ficando melhor, o mundo fica melhor. A gente tem uma falsa, uma ilusão de separação, mas quando você se vinga, quando você não quer mais se relacionar, você está dividindo, está se isolando, está, na verdade, é aquilo que você está evitando que façam com você, na verdade, você está evitando de experimentar também coisas maravilhosas. Então, quando eu me decidi, vão vir responsabilidades. E é com isso que você não quer lidar. É por isso que é tão difícil aceitar a verdade. Porque quando eu aceitar a verdade, eu vou ter que lidar com essas novas responsabilidades. Mas olha, eu te garanto, gente, olha, eu vou ser bem audaciosa. Em 100% dos casos em que as pessoas quiseram abrir o seu coração para aceitar a verdade e tomar um passo para essa tomada de decisão e para se responsabilizar, com o que iria vir depois, elas pelo menos nunca voltaram aqui para mim no setting terapêutico e me disseram: só deu muito ruim. Não, elas voltam aliviadas, elas voltam, meu Deus, como era bem isso, era muito maior na minha mente. E isso é o que está acontecendo na sua vida nesse momento, assistindo essa aula. Novamente, eu repito, você não entrou aqui do nada. Tinha um porquê. Afinal de contas, o porquê é que é tão difícil você aceitar a verdade. Agora, o sexto elemento, eu vou deixar lá por último. E você vai entender por que eu fiz isso. E agora a gente está caminhando para o final dessa aula, que é o seguinte: como é que eu aceito a verdade? Não, eu entendi. Eu entendi que eu tenho esse pacote de crenças que me impede, eu fico sempre recebendo migalhas, ou então eu sou tão autossuficiente, ou tão muito exigente. Ok, eu já entendi. Eu entendi que para eu precisar aceitar a verdade, eu vou ter que aceitar meu poder de decisão, e com meu poder de decisão vão vir grandes responsabilidades. Eu já entendi tudo isso. Como é que eu faço para aceitar a verdade? Então vamos lá. Primeira coisa, recorra ao fato. Você anotou isso? Tá? Como aceitar a verdade são poucos passos, tá?
Mas a primeira coisa, recorra ao fato. Como assim, dona Ana? Então vamos lá. Existe fato, então você já entendeu lá no começo da aula, qual a diferença entre verdade e ilusão, tá? Suposição. Então a verdade é uma experiência, né, um fato que gerou uma sensação. Suposição, é uma conclusão com fragmentos da sua mente, tá? Então vá direto à fonte, né, ao fato. Dona Ana, como é que eu sei que é verdade? Esse fato que chegou até você gera um mal-estar diante do seu pacote de valores e virtudes? Se gerou mal-estar diante do seu pacote de valores e virtudes, então essa é a verdade e você não quer aceitar. Por exemplo, você, dentro do seu pacote de valores e virtudes, quando você está num compromisso, o teu par não fica de contato físico em demasia com outras pessoas, principalmente do sexo masculino ou do sexo oposto, tá? Então, digamos lá, vou trazer um exemplo de homem e trazer um exemplo de mulher. Então, de homem, dentro do teu pacote de valores e virtudes, você se comprometeu com uma pessoa e você, dentro do seu pacote de valores e virtudes, uma vez comprometido, você entende que a pessoa não fica, né, alisando uma pessoa de outro sexo. Sabe aquelas conversas, né? Se isso te incomoda, né, de conversas muito calorosas paralelamente em redes sociais, se isso está dentro do seu pacote de valores e virtudes, se está te incomodando, isso é frequente, esse é um fato. E daí, em relação à tua verdade, você não está querendo aceitar e você continua, e a pessoa continua. E daí o que acontece? Por que é ruim não aceitar a verdade? Primeiro, você não muda a outra pessoa, mas aí você vai começar a ficar tóxico, você vai começar a cobrar, você vai começar a ficar de cara feia, você vai começar a ficar emburrado. Mas a pessoa pode ser que desde o começo já era assim e você não queria aceitar a verdade. E aí, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, não adianta pedir, sabe, eu vejo muitos homens, né, se conectando com mulheres muito bonitas, exuberantes, né, que eles vão lá, eles ficam curtindo as fotos que elas estão de biquíni e tal, e depois começam a namorar. Elas continuam o quê? Postando de biquíni, porque eles conheceram ela assim. Conheceram assim. Se você não queria aceitar a verdade desde o começo, porque você achou que com você, ficando com você, ela ia mudar? Se dentro do pacote de valores e virtudes você não consegue se conectar com uma parceira que posta fotos de biquíni e que vai receber curtida, então essa não deveria ser a sua escolha. E aqui eu não estou editando regra não, a gente está trabalhando uma coisa bem básica que se chama coerência. Porque daí depois vocês acham que vocês foram rejeitados, vocês acham que vocês foram ignorados, que vocês não foram ouvidos. Mas é coerente? Porque desde o início você não quis aceitar a verdade. Aí vamos para as mulheres. Desde o começo, esse homem não respondia as mensagens, era você que investia mais, era você que ficava nutrindo a relação, era que você marcava as saídas. Aí de repente você começa a entrar num estado de ansiedade porque essa pessoa não faz projetos com você, não te mostra, mas era assim desde o começo. Você não quis aceitar a verdade. E agora o que você está exigindo? Gente, ninguém muda ninguém. Ninguém. Eu só vou mudar se isso fizer sentido para você. Você sabe que hoje eu fiquei o dia todo pensando em estratégias dentro da minha empresa? E hoje, no final da tarde, eu pensei numa estratégia que eu fiquei pensando assim, e mandei para a Yara uma pergunta, que a Yara é minha sócia que trabalha comigo. E eu fiquei pensando, com certeza, em algum momento a Yara já deve ter me falado sobre isso. E eu não quis mudar lá. Mas não é a Yara que vai me mudar. Agora isso está fazendo sentido para mim. Aí eu sozinha despertei. Vocês estão vendo? Ia adiantar a Yara ficar me cutucando, cobrando?
Ela pode o quê? Mandar um conteúdo, estar aberta para o que eu falo, mas o movimento de mudança vem de mim. Então, se só pelo fato de você incorporar isso nessa aula toda, você já transformou, você já virou o jogo. Já virou o jogo. Abandone. Está na hora de você aceitar a verdade. Bom, essa é uma forma. A segunda forma, aqui eu vou pedir um pouquinho de cautela, tá? Uma forma de aceitar a verdade é levar a situação para uma pessoa neutra. E aqui, dentro dessa cautela, eu vou pedir o seguinte: leve essa situação com a qual você está em dúvida, principalmente para um profissional treinado para isso, que vai ser neutro, né? Um psicoterapeuta, um terapeuta, às vezes até mesmo teu psiquiatra, dependendo da abordagem dele, ou aquele amigo ou amiga que você sabe que pode contar com ele porque ele é muito mais racional do que você. Mas aí eu sempre peço muita cautela. Por quê? Porque a gente tende a levar os fatos para os nossos amigos com o viés da nossa dor. E daí os nossos amigos, né, querem que a gente fique bem. Então ele pode deturpar um pouco a sua visão. Por isso eu te recomendo a levar isso para um alimento neutro. Mas você não tem condições de pagar uma consulta terapêutica, você também não é assinante do meu canal, então você quer conversar com uma pessoa. Se atente quando você for levar para ela os fatos. Os fatos. Então veja, isso que está acontecendo, o que você vê? Me esqueça de mim, o que você vê? Se atente a isso, se é só isso, e se a pessoa começar a estender a conversa, tente diminuir, tá? Pode ser que no primeiro momento, e sempre assim, né, você não escute, mas a pessoa de alguma forma plantou a sementinha, tá? Que isso ajuda muito algumas pessoas. Mas lembrando, né, uma pessoa neutra, dentro do seu círculo de amizades, uma pessoa mais branda, ok? E por fim, esse aqui é o mais clássico, tá acabando a nossa aula, é o mais clássico e ninguém não, vamos lá, vamos melhorar. A maioria ignora. Sabe, é um exercício muito bacana de fazer e é uma ativação do teu corpo espiritual, não tem nada a ver com religião, mas é uma ativação do teu corpo espiritual, pedir sinais. Peça sinais. Agora, pede sinais e aceita os sinais, criatura de Deus. Porque você pede sinais, você coloca lá a música para meditar, para fazer oração, você ajoelha, você vai no seu quarto antes de dormir, você nem acredita nessas coisas, mas você fecha lá seus olhos e fala universo, Deus, não sei o que for, mente una, códigos, me dê um sinal, porque eu acho que se amanhã eu receber um sinal, aí eu acredito, aceito a verdade. Aceita nada! Até aceitar, tem gente que cai no colo. Cai no colo. Talvez vai aceitar na segunda, na terceira vez. Mas você sabe que por que essa terceira é tão poderosa? Quando você pede sinais, por que isso funciona? Não tem nada de místico, tá, gente? Tudo é informação, tudo. E quando você informa, principalmente a tua mente, o que acontece? Você deu uma ordem para ela. Ela vai o quê? Ela vai entregar essa informação e dentro, porque a gente acha que só existe assim, ó, o que a gente fala, a nossa cabeça aqui, e daí existe a tela. Gente, existe Wi-Fi, transmissão de informação que você não tá vendo. Então, quando você faz esse pedido, existe um sistema acontecendo, inclusive fora a ordem que você dá para o teu cérebro, que ele fala, ok, entendi. Então eu vou ficar atento diante das circunstâncias em relação a esse seu pedido.
É uma técnica que funciona. A hora que eu abrir aqui para os comentários, as pessoas vão dizer total. Tantas vezes eu pedi sinal, caiu no meu colo. Pedi o sinal, caiu no meu colo. Eu escutei assim, ó, dona Ana, uma voz aqui. Todo mundo. Só que o que acontece? Não aceita. A maioria das pessoas não aceita. E agora vem o crème de la crème. Por que é que eu não aceito, mesmo depois de ter assistido essa aula, mesmo depois de ter entendido tudo isso, mesmo depois de ter pedido sinal, mesmo depois do sinal ter chegado? Agora é o momento tão esperado e por que você estava aqui. Sabe por quê? Carência. Meu filho. Minha filha. Você está nesse estado de sofrimento há um tempão. Você não quer aceitar a verdade. Você ignora os sinais, todas as red flags. Você está mais um ano. Estamos agora, acabamos de chegar em 2025 e você vai continuar não aceitando a verdade se você continuar carente. As pessoas, principalmente bem-sucedidas, odeiam essa palavra. Não importa se você é bem-sucedida. Não importa se você está bem financeiramente. Não importa se você é lindo, se você é... Não importa. Não importa se você já namorou. Não importa. Se você estiver carente, você não vai aceitar a verdade. Porque na carência eu me submeto. Na carência eu faço qualquer coisa para manter uma relação. Na carência eu ultrapasso o meu pacote de valores e virtudes. E na carência eu esqueço de quem eu sou, porque é muito mais importante gostar de alguém. Porque quando eu gosto de alguém, eu posso entregar coisas para essa pessoa pode me entregar coisas e ela me fazer feliz. Porque lá no meio do caminho eu esqueci de mim. E no meio do caminho que eu esqueci de mim, eu não tenho forças para decidir. Que é uma das fases de aceitar a verdade. Eu fico carente porque eu esqueci de trabalhar 3 itens. Existem 3 formas de carência. E eu preciso de uma aula só para explicar essas 3 carências. Só que essa aula já existe. E essa aula você vai encontrar na minha assinatura. A minha assinatura do meu canal custa R$37 por mês. É no Hotmart. Tá aqui, ó. Para você conseguir fazer a assinatura, você vai fazer só isso aqui. Você vai lá no link da minha bio. Deixa eu... Aqui. Aqui no link da minha bio. Você vai... Tem um link ali. Canal Dona Ana. Naquele canal, tem um Hotmart, link para os cursos do Hotmart. Nesses cursos tem a assinatura, tá? Nessa assinatura aqui, ó, nessa assinatura Ana Paula Lima e outros 4 links tem a assinatura do meu canal. Lá você vai descobrir por que é que você, quais são as carências, os tipos de carência que você está vivendo. Ah, dona Ana, você me trouxe até aqui, ficou 1 hora papeando para fazer eu ir lá. Você precisa dessa aula. Eu não vou ficar aqui 2 horas, nem você tem esse tempo. Vai ficar desgastado. É um outro tema. Mas as pessoas que entenderam isso, elas voltam e me dizem: meu Deus, dona Ana, como isso faz sentido. É óbvio que eu negligenciei essas 3 formas de carência. Por R$37 por mês. Ou você pode fazer o seguinte: você não precisa comprar 3 meses, apenas o primeiro mês. Apenas essa aula sobre carência, a tua vida pode ter um outro viés. Porque se tem uma coisa que eu encontro no setting terapêutico, a maior dificuldade entre as pessoas é porque elas se submetem. Gente, tem pessoas que perdem patrimônio porque estão carentes. Então, se você está com medo de pagar R$37, espera uma pessoa vir te ludibriar com fala mansa,
pedir que você faça a compra no teu nome e depois vai embora depois de 4 semanas. E você fica com uma dívida no seu nome de 80, 100 mil. Isso acontece com frequência no setting terapêutico. Isso quando a pessoa, um homem, não cai no golpe por carência da mulher bonita que diz, né, que manda foto, que faz isso, que faz aquilo, mas vive uma outra pessoa, mas se coloca numa posição de vítima e vai tirando 10, 20, 30, 100 a meio milhão. E vocês acham que isso não existe? Bom, eu fiz aqui a minha parte, te mostrei por que você tem tanta dificuldade em aceitar a verdade e te conduzi, né, para que você entenda o seguinte: enquanto você continuar carente, a tua vida não vai se transformar. Você vai continuar sendo suscetível a relações onde você vai entrar num estado de sofrimento e vai achar que não é digno de receber amor e carinho, ok? Bom, agora a gente vai abrir para as perguntas. É aquele momento em que você pode trazer o seu questionamento e eu vou continuar inclusive respondendo se você tem dúvidas em relação ao canal de assinatura. Essa aula não fica gravada, tá? É apenas para assinantes. Então, por isso que meus assinantes já conseguiram assistir a aula sobre carência e eles vieram aqui e estão assistindo, eles conseguem assistir em qualquer momento e repassar os tópicos que eu trouxe aqui, tá bom? Agora é o seguinte, eu vou ativar os comentários e primeira pergunta, fez sentido para vocês? Fez sentido para vocês essa aula? E as perguntas para mim é mais fácil quando vocês colocam aqui no balãozinho, tá? Se vocês colocam aqui nos comentários, às vezes eu me perco. Aqui tinha um comentário, muito obrigado pelas dicas. Fez sentido para vocês? Enquanto vocês vão mandando as perguntas, sim? Manda um coraçãozinho para eu entender se fez sentido e no balãozinho manda a pergunta. Vocês ficaram atônitos? Fez sim, adorei. Vocês ficaram atônitos sem perguntas, é isso? Deixa eu ver se tem algum comentário anterior aqui que eu possa... Não teve. Yara, tô esquecendo de alguma coisa. Bom, para você que tá entrando agora, eu fiz uma aula falando como driblar a carência. Olha, para driblar a carência, primeira coisa que eu vou te dizer, né? Você tá chocado? Para driblar a carência, você vai precisar de suprir 3 formas de carência. E eu teria que mais uma aula aqui só para poder te explicar. Então, por isso que eu te convido a ser a minha assinante. Lá já está essa aula pronta para você. Os meus consultorandos, quando entram no setting terapêutico, entendem essas 3 carências e suprem essas 3 carências, eles veem a vida deles transformadas. E sabe, a vida é transformada assim, ó, tá? Tem consultorando meu aqui que experimentou isso. Dona Ana, fato, né? A vida transforma em segundos, em segundos, tá bom? Vamos lá, tem algumas perguntas aqui já. Como ajudar eles a mudarem? Gente, ninguém... Veja, quem é meu assinante sabe. Você é meu assinante, porque essa aula vai ficar gravada depois para eles. Ninguém muda ninguém. E você não... E até o fato de você falar assim, olha, eu acho que você precisa mudar. Pronto, você já está sendo tóxico. A pessoa segura não interfere no processo do outro, porque ela sabe que não adianta. Ela sabe... Por que a gente quer mudar o outro? Por que a gente acredita que o outro precisa mudar? Porque a gente acredita que manipulando fora, a gente vai ter um certo controle. Vai ficar tranquilo pra gente, dentro do nosso pacote de expectativas. Porque a gente não consegue lidar
e não consegue aceitar que o outro diferente tem as suas próprias escolhas. Não adianta. Então, assim, eu não vou te dar essa técnica que não existe. Ninguém muda ninguém. Esquilo sincero. Já me livrei da carência, mas ainda assim tenho medo. Por quê? Então você não se livrou da carência. Tá? Mas vamos lá. Veja, medo do quê? Medo de relação? Se você ainda tem medo da relação, você continua carente, tá? Porque não estar carente é eu estar tranquilo em como eu estou. Eu não tenho medo se eu me relacionar legal, se eu não me relacionar, tá tudo bem. Medo, gente, medo é uma coisa saudável. Impede que a gente se coloque em algumas frias, tá? Mas, veja, se você tá com medo da relação, você de alguma forma ainda está carente. Porque quando eu não tô carente, eu não tenho nada a perder. Eu vou conforme o fluxo. E é isso, inclusive, que vocês entendem lá na aula que eu dou pra vocês dentro da minha assinatura. Tá? Vocês vão entender que, sabe, gente, é muito difícil. Eu também entendo vocês, porque eu saí de um lugar, né? Eu vim de um lugar com muita carência, por conta do meu histórico, né? De abandono do meu pai, eu entendo. Mas, justamente que é por isso que quando eu entreguei essas aulas, fez tanto sentido para os assinantes, né? Os assinantes vêm e eles me agradecem, eles falam assim, meu Deus, como isso fez sentido, isso está salvando o meu relacionamento. Isso está salvando a minha perspectiva em relação às relações. Tá? Então, medo de terminar o casamento e seguir em frente. Medo de terminar o casamento e seguir em frente. Pois é que assim, quando a gente tem medo o casamento muitas vezes a gente está num momento de... Eu nunca esqueço eu tinha uma seguidora, ela gostava muito de mim, mas ela me afrontava bastante. Ela dizia que eu era a favor da separação. Eu não sou a favor da separação. Eu sou a favor de você aceitar a verdade. Sabe, ao invés de você, por que você está tão focado no medo de se separar? Por que você não começa, depois dessa aula, a focar em aceitar a verdade? Em aceitar os sinais, né? Em aceitar que talvez você esteja carente e dentro dessa relação, desse casamento, você estava procurando serviço, ser desejado e outra pessoa estava com outras demandas. E talvez você supra primeiro essa carência, aprenda, né? Assista lá a minha aula dentro do Hotmart. Primeiro descubra se você não está carente, por isso que você está querendo sair. Sabe, às vezes a gente fica tão focado com medo de tomar decisão e não esquece que a decisão em si, às vezes ela vai vir, mas de pequenos comportamentos anteriores. Então tire um pouco o foco disso e vá procurar outras coisas. Você vai ver só que se não for para o casamento acontecer, as coisas vão se encaixando ou não. Tá bom? Porque evitativos têm medo de mudar? Os evitativos, todo mundo tem medo de mudar, mas os evitativos, eles têm uma característica em especial. Eles têm medo, né, de abrir a sua vulnerabilidade e perder a autossuficiência, em perder o sentimento, né, de controle que eles têm sobre a vida deles. Porque quando eu me abro para a intimidade, eu vou dar abertura para que uma outra pessoa entre nesse meu mundo. E daí, quando essa pessoa entra dentro desse meu mundo, ela vai me chamar para investidas, ela vai mudar a minha rotina. Então, o evitativo, ele quer amar, ele quer se relacionar, mas esse templo que ele conseguiu criar em volta dele é muito importante. Então, não é que ele não quer mudar, ele não quer perder isso. Tenho dificuldade de aceitar que meu ex-marido está me cozinhando há um ano. Diz que gosta de mim e não reata a relação. Fala que precisa se encontrar. Fico paralisada. Veja, você é uma pessoa que precisava dessa aula, né?
Eu sempre falo para os meus consultorandos, falo para os meus assinantes também, não é sobre o que o outro, não é sobre o fato do outro estar te cozinhando. Não é essa pergunta que você deve... Por que o fulano tá me cozinhando? Por que ele tá me cozinhando? O que tá acontecendo? A pergunta é... Meu Deus, por que eu tô paralisada nisso? Porque você não percebe que você condiciona a sua vida à decisão do outro. Um monte de gente tá aqui assim, vivendo exatamente essa realidade. Vocês estão tão quietinhos hoje. Gente, eu sei que vocês gostam de mandar as perguntas aqui nos comentários. Eu não vejo, é mais fácil para mim. Aqui tem um ponto de interrogação, uma caixinha, você clica ali e manda a tua pergunta. É mais fácil. Porque senão vocês ficam bravos que eu não respondo. Estou casada há 5 anos. Vivi um mês exatamente a mesma história contada aqui, a do telefone celular. E sabe, o sofrimento é muito grande, porque sou sozinha. Veja, um dos itens lá. Se você é minha assinante e conseguir rever essa aula, volte lá ao ponto 4 que eu falei, aliás, 5, com grandes poderes, grandes responsabilidades. A gente acredita que a gente não vai dar conta de ficar sozinho. A gente acredita que sozinho não vai ser fácil. Mas a gente tem o poder de dar conta sozinho, sim. E não é sobre ficar, sabe, de novo, não aceitar a verdade é corromper o nosso pacote de valores e virtudes. Gente, não há situação no mundo que vale a pena você corromper o seu pacote de valores e virtudes. Porque uma hora a conta vai chegar, uma hora você não vai se reconhecer. Isso é muito grave. Então você pode permanecer nessa dor pro resto da sua vida. Mas provavelmente, né? Eu não vou dizer provavelmente mas há uma grande chance de você viver em estado de sofrimento. O João mandou aqui para mim na caixinha. Boa noite. O que acha de um evitativo narcisista? Traía desde o início do relacionamento, mas... se traía desde o início do relacionamento, tá? Você não queria aceitar a verdade. Então não importa, ele pode ser só evitativo, pode ser só narcisista, pode ser só sociopata, se traía desde o início e isso corrompia seu pacote de valores e virtudes, você não aceitava a verdade. E hoje você entendeu aqui na nossa aula por que você não aceita a verdade. E daí volta, né, na aula e se faz as perguntas, né? Por que eu prefiro ficar na dor? Qual é a crença que eu carrego? Se eu aceitar a verdade, qual o poder que eu vou deixar de experimentar? Né? Quais as responsabilidades que eu vou ter depois dessa decisão? Do que eu tô com medo? Né? Quais são as minhas carências? Aqui a gente não teve sobre as carências. Vai lá, te convido a ser meu assinante. Ok? Só um pouquinho, tá, gente? Dona Ana, existe ligação entre pessoas com TDAH e desistir das relações com mais facilidade, como se fosse um mecanismo de defesa de rejeição? Sim, existe sim a disforia sensível à rejeição é algo muito comum nas pessoas que sofrem com TDAH, tá? Porque o que acontece quando eu sofro com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os meus construtos, lembra que eu mostrei aqui para vocês? Os fragmentos, né, das suposições é um pouco mais diferenciado. E dentro desse processo de ser diferente e talvez mais dissociado, o que acontece? É o menor sinal de rejeição, eu tendo a não querer lidar com isso, tá? Mas assim, isso é muito novo, né? A gente tá... A literatura ainda, ela traz de uma forma muito cautelosa, e daí a gente tende, vamos lá, a gente tende
a dar nome aos bois. Às vezes porque não estamos aceitando a verdade. E aceitar a verdade é assim, às vezes a pessoa com TDAH, que pode ter sofrido com a disforia, né, sensível à rejeição, ela, na verdade, está num momento de vida que não consegue se conectar com a tua história, né? Então, quanto que a gente também não está aceitando a verdade? Ou não consegue se conectar no relacionamento, porque está imaturo, tá? Então, a gente vai continuar dando nomes e as questões continuam, né? Qual abordagem que você trabalha, dona Ana? Ótima pergunta. Eu sou psicóloga integrativa e eu considero o seguinte, eu considero que o teu corpo é um objeto maravilhoso, é um mapa das tuas emoções. Só que a minha pré-anamnese, por exemplo, tem mais de 100 perguntas antes da primeira consulta. Por quê? Porque o teu corpo, a sua forma de pensar, tem perguntas lá que a gente vê como é que isso está. Então, como o seu corpo está funcionando, como a sua mente percebe o mundo, como as suas emoções estão e como está o seu corpo espiritual, me conta, né? É o que estabelece a sua saúde. É justamente a integração desses corpos que vai fazer com que você se sinta mais inteiro, mais satisfeito nessa existência. Rapidamente, dentro da minha pré-anamnese, eu avalio, por exemplo, se a pessoa está com dores de enxaqueca, dor no estômago frequente, como é que está o intestino dela. Por quê? Porque isso, inclusive, como é que tem alguns hábitos, como é que ela está em relação a alguns hábitos, para eu entender como que a mente dela está funcionando. Tem uma pergunta lá que é em relação a ela mesma. E conforme esse corpo está se movimentando, eu entendo quais são as emoções mais presentes. E dentro do setting terapêutico, a gente vai trabalhar muito o corpo espiritual. Por que ele é tão importante? Não tem nada a ver com religião. O corpo espiritual é quando eu consigo me ver além desse objeto, além da minha mente, além das minhas emoções, e consigo ver que eu tô... Opa, tem carência, mas eu não sou carente. Eu não me identifico com as emoções. Eu saio, olho de cima. É nessa posição aqui que eu fico mais poderoso para ter menos medo, ter mais tomada de decisão, ficar mais tranquilo, mais satisfeito, tá? Essa é a minha abordagem integrativa, onde eu integro os 4 corpos. Quem tem TDAH e psicose ao mesmo tempo, como que é? Gente, é o seguinte, a psicose, veja, uma pessoa psicótica, tá? Uma pessoa psicótica é diferente de uma pessoa que sofre com TDAH. E uma pessoa com TDAH pode ter surtos psicóticos. Então, tudo depende. Então, se você foi diagnosticado, né, com um quadro, com um transtorno onde você está com um quadro de personalidade psicótica, é uma coisa. Agora, se você está com um quadro psicótico dentro do TDAH, é uma outra coisa, tá? A gente tem um quadro psicótico, depende muito de como, depende do histórico dessa pessoa, depende, aí a gente vai precisar entender de onde que vem questões familiares, a gente vai precisar entender ao que tipo de trauma essa pessoa foi exposta e qual a idade dessa pessoa. Por quê? Porque, inclusive, os surtos psicóticos, eles começam ali na juventude, tá? Principalmente porque tem um gatilho também junto com a mudança hormonal, tá? Com a mudança hormonal junto com o amadurecimento daqui do córtex pré-frontal. Então, na verdade, a gente responder assim, uma questão tão específica, né? Por isso que a minha pré-anamnese, ela também observa as manifestações físicas, né? Fica superficial, né? Então, eu precisava entender o histórico dessa pessoa para poder entender qual a relação dentro do TDAH, dentro da história dessa pessoa. Porque senão eu jogo aqui na internet, aí vocês vão meio que se identificar e já vão levar isso para vocês, tá?
E não é assim que funciona, pelo menos aqui comigo, né? Pelo menos aqui na forma como eu trabalho. Vamos ver aqui se tem mais. Já me perdi, vocês mandaram aqui nos comentários, devo estar super atrasada. Vamos ver se eu acho aqui alguma. Tenho 46 anos, tive um relacionamento por 9 anos. Me separei e comecei um novo relacionamento com uma pessoa bem mais nova que eu. E qual é a sua pergunta? Aqui, ele continuou. Já brigamos algumas vezes porque eu não faço publicações com ela na internet. Faço isso para não gerar desconforto com o relacionamento anterior. Estou sem saber o que fazer. Veja, gente, vocês têm uma dificuldade muito grande em lidar com coerência. Se quando você escolhe ficar com uma pessoa mais jovem, você tem que entender qual o pacote que ela traz. Uma pessoa mais jovem é uma pessoa mais conectada. Então, uma forma dela amar justamente é de ver que você está sendo, ela está sendo amada, pode ser através dessas publicações. Então, se você, de uma forma muito madura, você precisa começar a conduzi-la a entender que não é você a ama de outras formas. Mas quando você me diz lá, com desconforto em relação ao relacionamento anterior, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Passado é passado. Passado é passado. Vida que segue. Isso faz parte do adultecer. Adulterar cenas. Aquela cena era uma cena. Agora você entrou numa outra cena, num outro relacionamento. Cuidado, gente. Não levar parte do relacionamento anterior pro relacionamento que você tá sabe, a tua relação disfuncional continua na tua relação. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Passado, ele deve ficar no único lugar que lhe pertence, que é no passado. Meu passado é minha história. Cuidado, gente, em se identificarem com a história de vocês. Graças a Deus eu não sou meu passado. Se eu fosse meu passado, eu não estaria aqui. Se eu fosse meu passado, eu estaria em outro lugar, acredite, mas não aqui. Eu sou o que eu sou. E sabe o que eu preciso fazer todos os dias quando eu acordo? Me esvaziar. Porque só quando eu me esvazio que eu posso dar espaço para algo novo. Cuidado. Cuidado. O que mais? Bom, acho que é isso, né? Foi uma ótima aula, gostei muito da participação de vocês, espero que isso tenha feito sentido. Eu gostaria muito que você tivesse a chance de experimentar o conteúdo que está lá no Hotmart para vocês. Que se você ainda não é meu assinante, fica aqui o meu chamado, é apenas R$37 por mês, você vai ter acesso a... Sabe o que muitas pessoas fazem? Elas assinam meu conteúdo, aprendem muitas coisas, depois vão para o setting terapêutico. Para você fazer assinatura, tem um link ali embaixo na minha bio. Depois dessa aula, que não vai ficar gravada, fica gravada apenas para os assinantes, você avalie se isso vai fazer parte da sua experiência, tá? Eu te vejo lá, às vezes algumas pessoas mandam algumas perguntas e eu, assim que eu consigo, eu respondo com muito carinho, tá bom? Fico muito feliz com a presença de todos e... Cadê? Eu também amei, nem sabia que eu era assim. Espero ter feito sentido na vida de vocês. Fiquem bem, estamos começando aí mais um ano, né? E espero ter contribuído com a vida de vocês. Se cuidem e até a próxima aula.